Esse vídeo vai ser uma bíblia que tá bem aqui. E não tem roteiro, nem nada do tipo. Eu só tenho um papel aqui que eu escrevi há muito tempo, acho que eu tinha 17, 16 anos. Eu fiz um estudo sobre confiança em Deus e eu anotei aqui algumas referências. E esses dias eu tava numa célula assim com os amigos e uma pessoa citou o que eu tinha colocado no meu estudo. E aí veio um link assim na minha mente, que um dia eu tinha escrito isso daqui e eu gostaria de ter aplicado mais cedo isso, porque quando eu apliquei essa confiança em Deus que eu estudei há não sei quanto tempo, tudo na minha vida mudou. E esse é um dos testemunhos que eu tenho para contar, de muitos. Deus fez tantas coisas na minha vida que eu poderia criar aqui uma playlist de testemunhos e com certeza ela seria a playlist mais lotada do meu pseudo canal. E acho que todo mundo perceberia que na minha história é tipo aquela música, Cristo é o mocinho e a maior vilã sou eu. Deus, ele sempre me guardou, ele sempre cuidou de tudo na minha vida. E quem dava bola fora era eu mesmo. Mas, enfim, o estudo sobre confiança em Deus está lá em Daniel 3, verso 16 ao verso 18. Mas antes, eu vou ler o que eu abri aqui assim que eu acordei. Acho que dá pra perceber que eu tô com cara de sono, uma voz meio rouca ainda. Mas eu vou ler aqui o que eu abri assim que eu acordei, que é Mateus 6, versículo 25. É um ensino sobre a preocupação. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida e o corpo não é mais que a roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam, não colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas, e, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas o seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Outras traduções falam, basta cada dia o seu próprio mal. Eu, quando era pequena, achava isso meio pessimista, mas hoje eu vejo que, de fato, tô procurando Daniel aqui enquanto eu falo. De fato, são muitas preocupações, assim, na vida adulta e se a gente ficar tendo que lidar com a preocupação de hoje, a de amanhã, e, mano, junta tudo e não dá muito certo, não. Queria informar que Daniel sumiu da minha vida. Tô zoando, gente, achei. Tá até marcado aqui. Eu não lembro se o estudo que eu fiz foi nessa bíblia. Deve ter sido, viu? Daniel 3, verso 16 ao verso 18. Tá escrito. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam. Não vou ter que ler o contexto, né, galera? Senão vai ficar ruim aqui, pra vocês entenderem. Eles estavam lá com Nabucodonosor, o rei, e Nabucodonosor, ele fez uma estátua dele, uma estátua de ouro, e ele falou que todo mundo tinha que se prostrar a essa estátua, todo mundo tinha que se curvar lá, né, adorar e tudo mais a estátua do cara. Só que quem crê em Deus, o povo israelita, vulgo, né, o povo israelita, o povo judeu, quem crê em Deus não se dobra a outro pseudo-deus. Pra gente, o nosso Deus é o Deus de Israel. E a gente não se curva a outras pessoas
ou a outros deuses e tudo mais. E aí os jovens Sadraque, Mesaque e Abednego, amigos de Daniel, falaram que não iam se curvar. E aí o rei ficou, né, chateado. Aí, ó, o que o rei falou pra galera. Então o arauto gritou: povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da lira, da harpa, do pífaro e de outros instrumentos musicais, prostrem-se no chão para adorar a estátua de ouro levantada por Nabucodonosor. Quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha. Aí chega a parte que eu queria mostrar, né, do verso 16 ao verso 18. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do rei. Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro ao rei que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. O que aconteceu aqui foi que os jovens não se prostraram, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. E o rei falou que eles ainda tinham mais uma chance, que ele ia dar mais uma chance para eles se prostrarem lá e tudo mais perante a estátua que Nabucodonosor tinha erguido. Só que eles deram essa resposta que eu acabei de ler para vocês, que eles não precisavam se defender diante de Nabucodonosor, porque se eles fossem lançados na fornalha, o Deus a quem eles serviam tinha poder para livrar. E mesmo que Deus não livrasse, mesmo que essa não fosse a vontade de Deus para a vida deles, eles jamais deixariam de servir ao Deus deles. E eu lembro que quando eu li isso, assim, com atenção, pela primeira vez, eu falei, caraca, mano, eles estavam prestes a serem mortos. Eles foram, de fato, lançados na fornalha e eles não negaram o Senhor Jesus. Eles estavam com uma confiança tão grande em Deus que se Deus livrasse, amém, lindo. Mas se não livrasse, amém também, e lindo também. Eles estavam indo felizes para o céu, caminhando eu vou para Canaã, para os crentes de mais tempo, né, conhecem essa música. E eu escrevi aqui, no auge dos meus 16, 17 anos: confiança em Deus não é confiar que Deus fará a nossa vontade, mas descansar sabendo que o Pai fará o melhor. Eu escrevi sabendo que o que o Pai fizer será o melhor. Mas mudei aqui na hora de falar. O que eu li lá em Mateus alguma coisa, que eu esqueci também, a referência, Mateus 6:25, sobre a preocupação. Deus fala, no caso de Jesus aqui, né, tá falando pro povo sobre não se preocupar com o dia de amanhã, porque Deus sabe exatamente o que a gente precisa e que a gente precisa buscar primeiro o reino de Deus, e tudo que a gente precisa vai ser acrescentado, porque Jesus já sabe tudo que a gente precisa. Jesus sabe que a gente precisa de dinheiro para comprar comida, para comprar roupa. Tem os passarinhos lindos aqui. Jesus sabe que a gente precisa de dinheiro para comprar comida, para comprar roupa. Jesus sabe que você precisa entrar naquela faculdade. Jesus sabe que você precisa arrumar um emprego. Jesus sabe que você precisa do que você precisa, né? Eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe. E a Bíblia diz que Ele sabe de tudo isso mesmo e que Ele te dará isso na hora certa, sabe? E às vezes a gente acha que precisa de uma coisa, mas na verdade a gente precisa de outra, mas isso é assunto para outro vídeo. Então, a confiança que Deus vai fazer o que precisa ser feito tem que estar no nosso coração. E às vezes não é o que a gente espera. Tipo Sadraque, Mesaque e Abednego, antes de serem tacados lá na fornalha, eles não sabiam se Deus ia livrar eles. O spoiler Deus livrou, tá bom? Eles foram lançados na fornalha, só que eles não se feriram, não morreram. E ainda tinha um quarto homem na fornalha, né? E eu vou falar sobre isso no próximo vídeo, talvez. Mas enfim, Deus livrou eles de fato, mas mesmo se Deus não tivesse livrado, a confiança deles em Deus foi tão grande que não dependeu assim da vontade deles ser feita.
claro que qualquer pessoa lançada numa fornalha não ia querer morrer. A gente não quer morrer mesmo não sendo lançado na fornalha, imagina dentro de uma fornalha, né? Então, assim, com certeza a vontade deles não era morrer. Só que eles abriram mão da vontade deles e falaram: a vontade de Deus é soberana, a vontade de Deus é perfeita. Deus tem poder para livrar a gente? Tem, mas se Ele não quiser, tá tudo bem também, porque nós somos servos. Mesmo que Deus não livre a gente, mesmo que a gente morra nessa fornalha, a gente não vai abrir mão do nosso Deus, a gente não vai abrir mão da nossa fé. E isso é muito lindo, porque a gente passa por muitas situações de incerteza na vida, quase todas, na verdade. A gente não tem certeza de nada. Eu acho que eu li aqui em Mateus também, qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Ou seja, qual de nós, nesse mundo inteiro, por mais preocupado que esteja, por mais ansioso, pode mudar alguma coisa na nossa vida? Pode mudar o dia da nossa morte, pode mudar o passado, pode mudar algo, assim, importante na nossa vida. Qual de nós pode fazer crescer um fio de cabelo na nossa cabeça, por mais preocupado que a gente esteja com isso? Nenhum de nós. A gente passa por muitas situações de incerteza. A gente não sabe quanto tempo daqui pra frente a gente ainda vai viver. Nossos pais, as pessoas que a gente ama. A gente não sabe nada. A gente acha que sabe, mas a gente não sabe. A gente passa por muitas situações de incerteza. E nesses momentos, a gente precisa ter a consciência de que a nossa vontade pode até parecer boa. Pode. Na maioria das vezes é uma vontade boa, né? Porque a gente não vai querer coisas ruins pra gente. Mas Deus, Ele tem uma vontade que é boa, é perfeita e é agradável. Então, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade dele é muito superior à nossa. A Bíblia diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta final vem de Deus. E ainda bem por isso. Porque só a vontade dele é perfeita, é agradável e é de fato boa. E no meio dessas situações de incerteza, a gente tem que ter isso em mente. De que a gente tem a nossa vontade, mas a resposta final vem de Deus. E graças a Deus que vem de Deus, é muito bom que a resposta final venha de Deus, porque a gente não sabe de tudo sobre a nossa vida. Às vezes a gente acha que precisa de algo que a gente não precisa. Às vezes a gente acha que precisa de uma coisa, na verdade a gente precisa de outra. Às vezes a gente acha que o melhor é o caminho A, mas na verdade o melhor é um caminho B que a gente não sabia nem que existia, mas Deus bota assim na nossa frente. Deus direciona. E eu escrevi uma outra coisa aqui. Tópico 2 que eu botei. Nós passamos por situações de incerteza e mesmo assim precisamos permanecer fiéis ao Senhor, entendendo que a vontade dele é soberana, sem preocupações. Aí eu até botei aqui Mateus, um troço entre aspas. Por isso, não vos preocupeis com o que hão de vestir e tudo mais. É o que eu tinha lido aqui em Mateus 6, versículo 25 em diante. Aí eu anotei uma referência no verso 28, lá em Daniel 3 de novo. Aí vai eu pra saga de procurar Daniel. Tem que ir mais na EBD, na Advec, na minha antiga igreja, que agora eu moro em outro estado, né? Mas quando eu morava no estado do Rio, na minha igreja a gente falava que quem demorava a achar coisa na Bíblia estava faltando a EBD. Aí a gente sempre lançava vamos pra EBD. Enfim, verso 28. Daniel 3, verso 28. Então Nabucodonosor disse: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele enviou o seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir ou adorar qualquer outro Deus que não fosse o próprio Deus, com D maiúsculo. Portanto, faço esse decreto. Se qualquer pessoa, não importando sua raça, nação ou língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, ela será despedaçada e sua casa transformada num monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego a cargos ainda mais elevados na província da Babilônia.
verso 28, né, de Daniel, fala que Deus, ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego, como eu já tinha dado esse spoiler antes, né? E se você quiser ler a história toda, dá uma olhada, vale a pena, sabe? Porque aqui eu tô tacando versículos isolados e meio soltos, pressupondo que você já sabe a história. E desculpa se você não souber, eu estiver fazendo isso, mas dá uma lida no capítulo 3 de Daniel, tá lá na Bíblia. E é muito legal, se eu não me engano, Daniel fica depois de Ezequiel. Fica depois de Ezequiel. Eu escrevi o seguinte a respeito desse versículo: Deus livrou os que nele confiaram, e o Pai foi reconhecido através da atitude de fé deles, de não se acovardarem ou se preocuparem com o problema, mas de terem plena confiança em Deus, não importando o seu destino. A atitude de fé deles, de falarem, se a gente morrer, beleza, a gente sabe que Deus tem até poder para livrar a gente, mas se a gente morrer tá tudo bem. A gente só não vai adorar um Deus diferente do nosso. Essa atitude fez com que o nome do Senhor fosse glorificado, porque eles tiveram essa plena confiança em Deus, sabendo que se Deus livrasse, amém, se não livrasse, amém também. E Deus acabou livrando. E o próprio Nabucodonosor vira e fala essas palavras para eles no versículo 28. Ele dá um decreto diferente daquele que ele tinha dado no primórdio desse vídeo, né, que eu falei: povos de todas as raças, nações e línguas, ouçam a ordem do rei. Quando ouvirem o som da trombeta, todo mundo tem que obedecer, se prostrar, blá blá blá. Aí um pouco depois, Nabucodonosor fala: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele adora o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego perante essa situação de fé, de confiança em Deus, essa demonstração tão grande de confiança em Deus. E os meninos eram 3 jovens, eles poderiam muito bem falar: ai, nossa, não tô a fim de morrer, não é meu plano morrer, eu vou fazer aqui do meu jeito, vou me prostrar mesmo. E provavelmente eles continuariam sendo perseguidos. Primeiro que eles negariam o Senhor, né, mas o povo deles ia continuar sendo perseguido, os adoradores do Deus vivo iam continuar sendo perseguidos, e o nome do Senhor não ia ser glorificado através da vida deles. Nabucodonosor não ia ver que Deus de fato livrou eles. Eles não iam ter essa experiência tão grande com Deus que eles tiveram dentro da fornalha. Então, cara, vale a pena a gente confiar em Deus, porque além de ser maravilhoso pra gente, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, o Senhor Jesus, ele é glorificado através da nossa vida. É isso. Na minha igreja, uma pessoa que estava pregando deu a seguinte frase, cara, que ficou marcada em mim. Acho que era um negócio tipo: a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Quando você vira pra uma pessoa que tá muito ansiosa, muito nervosa e fala: cara, fica tranquilo, relaxa, respira, vai dar tudo certo, confia em Deus, Ele vai fazer o melhor na sua vida, a pessoa pode até ficar convencida, mas se ela vê você fazendo isso nos momentos de incerteza, nos momentos de adversidade, mano, não tem algo que convença mais que isso, porque através da nossa vida o Senhor é glorificado mesmo. A pessoa olha pra gente e a gente tá com a vida toda bagunçada assim na ótica humana, e tá tudo numa incerteza doida, e você tem tudo pra ficar ansioso, preocupado, mas você tá descansado. Você sabe que Deus, ele faz melhor, sabe que Deus cuida de tudo, e de fato ele cuida. A vida pode estar toda doida, toda bagunçada, mas a gente tem confiança que Deus vai fazer o melhor, mesmo no meio do que a gente acha que é uma bagunça. Nenhuma bagunça é tão grande que Deus não possa arrumar. E as pessoas olham para isso, elas veem a nossa confiança em Deus apesar das dificuldades, apesar do caos. E assim elas são arrastadas pelo nosso exemplo. E não só convencidas pela palavra que a gente dá e tudo mais. Até porque a fé sem obras é morta. Então, você ficar falando e tal, mas não ter atitude, não adianta nada. Não adianta você falar pro outro para confiar em Deus se você não tem atitude de quem confia.
Mas sobre as histórias que eu tenho muitas histórias de momentos que tava tudo uma loucura e Deus cuidou da minha vida de uma maneira sobrenatural. Então eu sei que é verdade, tá? E é isso, galera. Beijo.